Olá, aqui quem fala é o professor Jefferson Borges e nesta aula nós vamos abordar um assunto muito importante para você entender como funciona a memória de um computador. O tema desta aula, pensamento computacional. Aqui você vai entender melhor como funciona o processamento de dados de um computador. Hoje você tem essa máquina moderna que processa os dados muito rápido, às vezes dá uma travada, mas ainda assim é rápido. Antigamente não era desse jeito. Os primeiros computadores, eles eram um manual. Ele não tem a velocidade que tem hoje. Antigamente eles pegavam um cabo, ligavam em outra parte, ligavam em outra, e assim sucessivamente. Lá eles faziam o 0 e 1, que a gente conhece hoje como número binário, o liga e o desliga, manualmente. Mas conforme foi passando o tempo, eles foram desenvolvendo novas técnicas. O computador ele começou a dar um boom mesmo, de certa forma mais investimento, ser mais notado a partir de Turing. Ele foi considerado o pai da computação. Ele criou uma máquina na Segunda Guerra Mundial para decodificar a mensagem criptografada do exército alemão. Tem até um filme, se você quiser assistir sobre isso, é bem interessante, é legal o filme. Essa máquina, ao invés de ficar ligando e desligando manualmente o cabeamento, ela tinha um rotator que girava automaticamente até encontrar a mensagem criptografada, o caractere que foi digitado do outro lado. Ele digitava, mandava um sinal e ia decodificando o código. Não era tão simples assim, mas de uma forma fácil de explicar, é mais ou menos assim que funcionava. Hoje, aqui já com o computador moderno que você tem aí, está usando, talvez um computador ou um celular, ele já não precisa ser do tamanho de um guarda-roupa. Hoje ele já é pequeno, você consegue levar para onde for, porque ele tem uma microtecnologia. Essa microtecnologia tem chip, tem memória, tudo baseado em energia, de certa forma com um baixo consumo, e você consegue ter um processamento de dados bem maior já, bem maior comparando com antigamente. Com essa evolução, a gente consegue fazer muitas coisas que facilitam muito aqui na nossa vida cotidiana. E é a linguagem de programação, junto com esse computador moderno, que veio evoluindo também junto com a computação física. Antigamente o computador era mais simples, lógico, mas hoje já com uma capacidade mais avançada e vai avançar certamente cada vez mais, você vai conseguir fazer muitos outros aplicativos através de linguagem de programação, a programação orientada a objeto. Como foi dito, antigamente, os números binários, que hoje é o 0 e 1, o 0 representando o falso ou desligado e o 1 ligado ou verdadeiro para a linguagem de programação, era feito manualmente. Logicamente, bem mais demorado. Hoje, com a evolução da tecnologia, eles conseguiram concentrar isso em impulsos elétricos. E isso funciona de uma velocidade tão grande que é imperceptível aos nossos olhos. Então, o computador ele processa dados e é difícil para a gente acompanhar a velocidade desse processamento. Como foi baseado em ligado e desligado no começo, o computador ele precisava ter um jeito de armazenar grande quantia de dados. E o menor dado que um computador ele consegue armazenar é o bit, que é um número binário, ou seja, o 0 ou o 1. Só tem esses dois números. E a junção desses números, nós conseguimos fazer outros caracteres. Por exemplo, o byte, ele tem 8 bits. Ou seja, a letra A, ele tem a sua sequência de 8 números entre 0 e 1. Aqui eu deixei um exemplo aqui para você entender melhor. A letra A, ela sempre vai ser representada por esse código aqui. O 0, 1, 6 vezes o número 0 e o número 1 no final. Ou seja, a letra A, ela tem 1 byte. Seguindo dessa forma, para não ter que escrever muitos números, escrever da casa do milhão ao bilhão, foi mudado a nomenclatura. Por exemplo, 1024 bytes equivale a 1 kilobyte. 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. Mas por que esse número ele é 24 e não o número 1000 redondo? Simplesmente isso foi definido para facilitar o cálculo dos programadores. Por exemplo, a base aqui sempre vai ser 2. 2 por quê? 2 por conta do 0 e por conta do 1. E por que 8 aqui? São as formas de combinação que nós temos de todas as letras do teclado. De certa forma, não são bem todas as letras, mas
para você entender melhor, é por aí que funciona. Logo, tem de 0 a 255 possibilidades. Aqui, quando a gente vai aumentando aqui a capacidade de caracteres, digamos, coloca um emoji, ele precisa ter um número binário também, tendo mais possibilidades para mais caracteres. Em se tratando de memória de computador e processamento, você vai ver essas terminologias aqui. Você vai ver o kilobyte, terminado em byte, byte, byte. Isso aqui, ele está relacionado à memória do computador, o tanto que ele consegue armazenar. Já com determinado em bits, está falando de capacidade de processamento. Por exemplo, na sua internet, você contrata um plano. Nesse plano, você pode contratar 100 mega, 500 mega e assim sucessivamente. Esses megas, eles são terminados em bits, ou seja, megabit, a capacidade que a internet tem de processar uma certa quantia de dados. E se você quiser saber a quantia de dados que você consome aí no seu celular por momento, você tem várias calculadoras aí na internet que faz o cálculo para você aí. Por exemplo, um vídeo pode gastar aí 30 megabytes por segundo, e quanto mais tem pessoas na sua rede, mais vai ser consumido, por isso que às vezes a internet fica lenta, porque aqui ela tem a capacidade, consegue suportar. Sabendo disso, que o computador ele funciona em processo de 0 e 1, ele define de uma forma muito rápida, através de 0 e 1 em sequência, até representar um caractere. A gente também tem as cores, que também faz parte do nosso mundo real. As cores no computador, ela funciona da seguinte forma. Você está vendo aqui essa bola? Essa bola aqui tem uma representação grande. Você provavelmente deve ter visto na escola que quando você mistura cores, eles formam outra cor. E a intensidade delas formam as outras cores. Então, por exemplo, se eu misturar o verde com o vermelho, eu consigo formar a cor amarela. Por isso que o nosso monitor é formado pelas cores digitais R, G e o B, que é o red, o green e o blue. Essa bolinha aqui, ela tá grande aqui, mas isso aqui, se tratando da sua tela, ela forma um pixel que é muito pequeno. Ou seja, tá vendo aqui meu mouse? É como se ela representasse a metade disso aí numa luzinha pequena do computador. Por isso que tem a resolução de um vídeo. O tamanho mais comum aqui é o 1920 por 1080. Isso aqui está representando os pixels. Como a gente vai calcular aqui a área, vamos multiplicar esse valor por esse aqui, que vai dar uma quantia de milhões aqui em pixels. E essas bolinhas aqui vai estar alinhada em milhões de pixels aqui, que formam aqui a nossa imagem. Aqui também na escola você deve ter visto sobre o pontilhismo. O pontilhismo, vários pontinhos encostados próximos um do outro, consegue formar uma imagem. E é isso que o computador faz também. Ele processa esses dados através dos números binários. Então, isso acontece muito rápido e fica trocando as cores aqui cada vez que eu mexo aqui em uma parte do computador. Sabendo como funciona os números binários e como funcionam as cores do computador, como você consegue organizar tudo isso aqui na tela, existem alguns pilares do pensamento computacional, são alguns princípios para facilitar a vida aqui do usuário. Um desses pilares é a abstração. Mas o que é abstração? Abstração, de certa forma, é transformar aquilo que é complexo em algo simples. Por exemplo, eu não preciso escrever um código para poder abrir esse aplicativo e aparecer as cores aqui nesse caderno aqui, por exemplo. Você não precisa fazer isso, já tem um programa que trabalha por trás aí, processando os dados, que consegue te mostrar aquilo que você está vendo aqui agora. Também aqui nós temos a decomposição. Você pega aquele problema maior e consegue dividir ele em ramificações, separando ele da melhor forma possível para ser mais fácil de compreender. Aqui eu tenho um casamento. Casamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a entrada, eu tenho o evento. Na entrada eu tenho o quê? Aí eu defino aqui. E o que eu tenho no evento? São outras coisas. Eu consigo dividir esse problema maior em problemas menores sem ter problema com o processamento. Nisso que eu estou falando aqui é voltado para a programação orientada a objeto. Isso que facilita todos esses pilares e princípios aqui. Sabendo disso, tem o reconhecimento de padrão.
Mas o que que é isso? Vou te dar um exemplo aqui embaixo. Aqui nós temos um bloco verde e azul, e aqui nós temos outro bloco, só que desencapado. Conforme o código vai processando, eu consigo reaproveitar esse de cima e usar outra coisa aqui junto. Eu posso usar esse mesmo padrão aqui, economizar na memória e processar certos dados do computador. Tudo isso voltado para um código padronizado, ou seja, eu sempre vou utilizar a mesma estrutura para fazer determinada coisa. Às vezes eu consigo alterar a forma de como fazer, mas sempre vai existir um mesmo padrão. E por fim, aqui nós temos os algoritmos, que faz automatizar os passos até chegar a um objetivo. Eu transformo 0 e 1 até fazer alguma outra coisa. Ou seja, aqui eu deixei uma figura com um início e uma decisão, representando o sim e o 1 e o 0, o não. Dando um exemplo melhor, aqui eu estou no início. Exemplo, estou na frente da porta do mercado. Eu vou tomar uma decisão, sim ou não. Dentro de um computador você vai tomar muitas decisões. E tem várias outras coisas, mas isso vamos deixar para o futuro. O ser humano, ele interpreta de uma forma, o computador ele já interpreta de outra. Por isso, nós temos uma forma de traduzir com que eu e o computador consigam entender isso. Por isso foi criado as lógicas de programação. E hoje a mais comum é a programação orientada a objeto, que quase todo mundo usa. Eu deixei aqui um exemplo, repeti o modelo ali de cima. Eu tenho minha lógica aqui. Eu chego no mercado e eu vou decidir se entro ou se não entro. Ok. Mas como é que eu falo? Como é que eu exponho para uma pessoa? Eu não faço esse desenho aqui. Eu pego e falo, se eu quero, então eu decido que sim ou que não. Se eu quiser passar isso para o computador, eu vou ter que escrever um código para ele, que já é um modelo padronizado. Aqui eu escrevi em C Sharp, que é a minha linguagem favorita, escrito da seguinte forma, o if, que é o se eu quero, é igual a verdadeiro. Aí aqui para exibir uma mensagem. Se eu escolhi que sim, vai aparecer uma mensagem eu quero. É claro que não é bem dessa forma, mas aqui é para você entender melhor. Ou se não, você exibe uma mensagem que eu não quero. Isso aqui é o que eu mandei para o computador, porque ele já está padronizado para entender isso. Mas o que de fato ele entende é uma sequência de 0 e 1 com um tamanho absurdo. Só que ele consegue processar de uma forma rápida, como se fosse simples. Para nós é um pouco complexo, mas para o computador é tranquilo. Logo, o computador ele não vai entregar essa sequência de 0 e 1. Para ele me responder de volta, ele vai entender da forma que eu entendo. Ele pode me responder aqui como a minha lógica, como esse desenho aqui, ou como eu falo, para facilitar aqui para o nosso entendimento. Exatamente quando você abre um aplicativo do Word, por exemplo, você vê tudo ali estruturado, escrito, sem precisar ver um monte de 0 e 1 ou linguagem de programação por trás do programa. E algumas considerações finais, você entendeu aí como funciona aí os números binários, como o computador ele funciona numa velocidade extremamente rápida de processamento de liga e desliga, que é representado pelo 0 e pelo 1, e transforma aquilo que você está vendo agora. Através desse 0 e 1, você consegue fazer a manipulação de cor, consegue ver tudo isso que você tem aí no mundo cotidiano. Esse vídeo, por exemplo, e também tem alguns pilares que baseiam a computação para ter um certo tipo de senso comum com todos os programadores para existir toda essa tecnologia aqui em computação. Só lembrando que ele processa em uma velocidade muito grande. Ele não pensa, ele só consegue processar alguns comandos que lhe foi entregue. Ou seja, tem um comando para ele que ele executou um comando de forma muito rápida. Assim, para a gente conseguir fazer um programa, primeiro nós definimos a lógica do programa para facilitar, depois nós escrevemos o código e depois nós temos o app aí pronto. Entendendo isso aqui, você tem o básico aqui para poder começar a programar. Você entende como é que funciona aqui o cérebro de um computador. Ele não é inteligente, ele só processa os dados que já foi entregue para ele antes. É claro que hoje já está muito avançado e vai avançar muito mais, comparando com há 100 anos atrás. Sabendo disso, é importante que você entenda os detalhes para você entender como funciona a computação, para quando você pegar de fato as linguagens, você conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, te vejo na próxima aula.